Vamos iniciar nossa aula com uma pergunta simples. Você vê o mesmo que eu? Essa é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complicada. Ainda que nós todos tivéssemos uma visão perfeita, como nós poderíamos garantir que estamos vendo a mesma coisa, ou vendo da mesma forma? Para exemplificar, uma polêmica sobre a cor de um vestido andou circulando nas mídias sociais, como Facebook, Twitter, e também saiu nos jornais. Como pode ser isso? Algumas pessoas veem um vestido azul e preto, enquanto outras veem branco e dourado. São cores tão diferentes, não é mesmo? Podemos então fazer as seguintes perguntas. Como enxergamos e o que enxergamos? Vamos primeiro falar sobre como enxergamos, como funciona o olho humano. Normalmente, o olho humano é comparado a uma câmera fotográfica, mas pense bem, o nosso olho se assemelha mais a uma câmera de televisão. Por quê? O olho capta a luz, que é uma radiação eletromagnética, e a transforma em energia elétrica. Essa energia elétrica chega até o cérebro e, na câmera fotográfica, a imagem é estática. Na televisão, a imagem é dinâmica. E nós somos capazes de perceber formas, cores, intensidades e movimentos. Mas como é esse mecanismo de visão? Observe o esquema que representa o olho humano. Na sua parte frontal, vemos uma membrana curva e transparente, denominada córnea. Logo atrás da córnea está a camada anterior do olho, que é preenchida por uma solução pouco concentrada, chamada de humor aquoso. Podemos ainda identificar a íris, que dá a cor aos nossos olhos e também é responsável pelo controle do diâmetro da pupila, desse modo controlando a entrada de luz no olho. Atrás da pupila temos o cristalino, que é uma lente transparente, flexível, que pode ajustar o seu formato para focar os objetos, localizados a diferentes distâncias. Depois do cristalino, temos um outro líquido, o humor vítreo. E finalmente chegamos à retina, que é quem vai receber a luz que passou através da pupila e convertê-la em impulsos nervosos que serão depois transformados em percepção visual. Agora que já sabemos um pouco sobre a estrutura do olho humano, vamos entender a física da visão. Doenças retinianas. Vamos começar a explicar como funciona a visão. Para que a visão se inicie, é necessária uma fonte de luz. Sem luz, tudo é preto. A luz emite partículas chamadas fótons, que batem e são devolvidas pelos objetos sólidos em todas as direções antes de atingirem o olho. Para se obter uma boa visão, é necessário que o tecido que elas atravessam seja transparente. Assim, primeiro temos a córnea, localizada na frente do olho. Depois o cristalino, atrás da pupila. A seguir o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente atingem a retina, a película fotográfica do olho. Param ao nível do epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do nervo óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. O olho normal coleta os raios luminosos emitidos ou refletidos por objetos e focaliza-os automaticamente sobre a retina, formando uma imagem nítida. Isso se dá porque o cristalino é uma lente biconvexa, responsável pela focalização da imagem. Repare na figura. Quando a fonte luminosa está distante, os raios luminosos paralelos incidem sobre essa lente biconvexa e são refratados para um ponto, o foco principal, que fica atrás da lente. Mas, à medida que os objetos se aproximam, as luzes refletidas do objeto
começam a divergir e aumentar a distância focal. Para manter a imagem nítida, o cristalino tem que mudar um pouco seu formato, tornando-se mais convexo, aumentando assim o seu poder de refração. A isto damos o nome de acomodação visual. A acomodação visual é eficiente nos jovens, mas a partir dos 40 anos, essa elasticidade vai sendo perdida e a visão de perto vai diminuindo. Veja agora um esquema de um olho míope. Algumas pessoas não conseguem formar uma imagem nítida na retina ao observar objetos distantes. Essas pessoas, os míopes, veem os objetos distantes embaçados. Por outro lado, enxergam muito bem os objetos mais próximos. Nessas pessoas, o globo ocular é mais alongado, ou o cristalino tem uma distância focal mais curta. E a imagem, então, não é focada diretamente na retina, mas sim num ponto um pouco à frente dela. Para corrigir esse problema, usamos as lentes divergentes. Olá a todos, meu nome é Bernardo e vou falar alguns minutos sobre miopia. Há várias explicações na internet sobre os vícios de refração, que são a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. A maioria delas tenta explicá-los usando alterações do próprio olho. Por exemplo, um olho grande gera miopia, enquanto um olho pequeno gera hipermetropia. Ao invés de focar na anatomia do olho, prefiro entender esses princípios de uma forma diferente, pelo modo que se enxerga. Acredito que um pouco de matemática e uns conceitos diferentes não vão impedir as pessoas de entender o que significa o grau de um óculos. Os nossos olhos trabalham o tempo inteiro e ficamos tão à vontade que não chegamos a perceber o que realmente acontece para enxergarmos. Para ver com nitidez é preciso que a imagem esteja em foco. Quem garante o foco é uma lente que fica no interior do olho chamada cristalino. Essa lente é ajustável e permite o foco em diferentes distâncias. Estamos tão acostumados a utilizar essa lente que no geral nem percebemos que estamos focando um objeto. Quando focamos para perto, os objetos à distância ficam embaçados. Quando focamos para longe, os objetos mais perto ficam embaçados. É por essa razão que objetos muito distantes e muito próximos não podem ser vistos com nitidez ao mesmo tempo. O cristalino, quando relaxado, permite enxergar para longe, e ele precisa fazer esforço para focalizar objetos próximos. Esse ajuste do cristalino, no entanto, tem limites. A capacidade desse ajuste varia principalmente pela idade. O cristalino de crianças pode variar muito. Aos 60 anos, mais ou menos, o cristalino perde a capacidade de fazer esse ajuste. Esse ajuste de foco pode ser calculado. Para isso, é necessário saber um pouco como as lentes funcionam. Existe uma medida em ótica chamada dioptria, que permite sabermos onde vai estar o foco de uma lente. A conta é bem simples, é só dividir 1 metro pelo valor de dioptrias de uma lente. Por exemplo, uma lente de 2 dioptrias tem seu foco em 1 metro dividido por 2, ou seja, 50 centímetros. O olho possui muitas lentes em seu interior, mas podemos juntar todas e ter um resultado em dioptrias. Um olho equilibrado quando o resultado dessas lentes é zero. Se o desequilíbrio é positivo, dizemos que o olho é míope e pode ser corrigido com lentes negativas. Se o desequilíbrio é negativo, dizemos que o olho é hipermétrope e pode ser corrigido com lentes positivas. O astigmatismo também é um vício de refração, mas vamos discutir ele depois. Entendendo um pouco sobre dioptrias e sobre o ajuste do cristalino, podemos começar a fazer alguns cálculos para saber se uma pessoa consegue ou não enxergar um objeto. Por exemplo, vamos imaginar que Carlos, que é jovem, tem um olho desequilibrado e seu resultado seja de mais uma dioptria. Para corrigir esse desequilíbrio, será necessário uma lente de menos uma dioptria. Como vimos, um olho que precisa de lentes negativas é míope, então podemos dizer que Carlos tem uma miopia de 1 grau. Como o resultado do desequilíbrio do olho de Carlos é de uma dioptria, podemos calcular que seu foco será de no máximo 1 metro dividido por 1, ou seja, 1 metro mesmo. Desse modo, os objetos que estiverem a mais de 1 metro não estarão focados e serão vistos embaçados. Se o cristalino de Carlos não pudesse fazer o ajuste de foco, sua visão só seria nítida para objetos que estiverem a 1 metro, e os objetos mais longe e mais perto estariam fora de foco. No entanto, seu cristalino é jovem e, nesse caso, lhe permite um ajuste de 10 dioptrias. Agora, Carlos poderá ver com nitidez objetos em outras distâncias,
Para entendermos o que significa essas 10 dioptrias, vamos começar com uma pergunta. Qual a menor distância que Carlos conseguirá ver com nitidez? Para isso, somamos o desequilíbrio do olho de mais 1 e acrescentamos o máximo de ajuste que seu cristalino pode fazer, que é mais 10. O resultado de 11 dioptrias nos permite calcular agora a menor distância que Carlos consegue enxergar com nitidez, que será de 1 metro dividido por 11, 9 centímetros. Essa distância mínima pode não ser muito importante para Carlos, pois seu cristalino é flexível e permite um grande ajuste de foco. Quando ficar mais velho, ela se torna importante, porque seu cristalino ficará rígido e poderá ajustar muito menos. Concluímos que quem tem miopia terá dificuldade para enxergar imagens distantes. O quanto a imagem vai estar embaçada e a que distância a imagem vai começar a embaçar depende do grau de desequilíbrio do olho, que é medido em dioptrias. Veja o esquema de um olho hipermétrope agora. Algumas pessoas conseguem ver objetos distantes com nitidez, mas têm dificuldade de enxergar de perto. Nesse caso, a imagem é formada atrás da retina. Isso ocorre porque o globo ocular possui menor comprimento, ou porque a córnea ou o cristalino possui uma curvatura menor. Esse defeito é chamado de hipermetropia e pode ser corrigido com o uso de lentes convergentes. Soy el doctor Claudio Pinto. Te quiero contar ahora en qué consiste la enfermedad de la hipermetropía. El ojo humano tiene un largo promedio normal, pero cuando este es menor que lo habitual, la imagen no se forma en la retina del ojo, sino detrás de ella. Esto hace que la persona tenga mala visión, especialmente de cerca, y posteriormente con los años vaya apareciendo también una mala visión para lejos. Este hipermétrope es una persona que con los años va presentando o va manifestando más bien cada vez más su enfermedad. Esto tiene la solución principalmente o más frecuentemente en el tratamiento láser, más conocido como LASIK, en donde moldeamos la forma de la córnea y hacemos que la imagen que no llega nítido a la retina llegue a la misma. Existen también otras técnicas quirúrgicas, como los lentes intraoculares, que cumplen el mismo objetivo. Por supuesto que cada caso tendrá que ser evaluado con una batería de exámenes para determinar cuál es la técnica indicada para ti. Um outro defeito comum é o astigmatismo, causado por uma irregularidade da córnea que causa uma distorção na imagem. Nesse caso, os raios de luz chegam a múltiplos pontos na retina e não em um foco único, conforme podemos ver na figura. Esse defeito pode ser corrigido com o uso de lentes cilíndricas. Até agora, nós vimos como a imagem é formada na retina. Mas e as cores? Como nós percebemos essa miríade de cores que estão no mundo à nossa volta? Observe que o colorido e a nitidez são muito intensos na região mais iluminadas, mas perdemos a nitidez das cores nas regiões menos iluminadas.
Na retina, existem dois tipos de células sensoriais fotossensíveis, que são responsáveis pela transdução fotoelétrica, os cones e os bastonetes. No olho humano, os bastonetes são sensíveis a um amplo espectro da luz, que varia aproximadamente de 380 a 650 nanômetros, ou seja, do violeta ao vermelho. Eles possuem apenas um tipo de molécula fotossensível, que é a rodopsina. A sensibilidade dos bastonetes é tão alta que um único fóton pode evocar uma resposta elétrica. Por isso, os bastonetes estão adaptados para ambientes com baixa iluminação, visão noturna, por exemplo. Já os cones, ao contrário dos bastonetes, necessitam de ambientes bem iluminados para serem ativados. Na retina humana, há 3 tipos diferentes de cones. Um que tem sensibilidade à luz azul, o outro que tem sensibilidade à luz verde e um terceiro que tem sensibilidade à luz vermelha. E é o trabalho em conjunto desses 3 tipos de células que nos permite enxergar as diversas cores da natureza. Todo olho é uma bola com 1 polegada de diâmetro e 9 gramas de peso. Sua rotação é comandada por uma combinação de 6 músculos. O complexo processo da visão começa aqui. A luz penetra o olho através de uma janela transparente no globo ocular, a córnea. Sua superfície saliente dirige a luz para um foco dentro do olho. A córnea é uma espécie de para-brisas equipado com sensores de dor para proteger este órgão frágil. É formado por 3 camadas principais. A região central é muito fina e elástica, apresentando poucas células que se renovam constantemente. Novas células crescem no interior e, em uma semana, atingem a superfície. Aqui, as velhas células soltam-se e, ainda vivas, são levadas pela corrente de lágrimas. Para focar com precisão, a superfície da córnea deve estar totalmente lisa. Para corrigir qualquer irregularidade na camada externa das células, a película oleosa das lágrimas garante um bom acabamento. Pequenos vasos sanguíneos suprem o branco de nossos olhos com oxigênio e alimento e param abruptamente no canto da córnea. Assim, temos uma janela transparente para o mundo exterior. Atrás da córnea, você encontra a maior atração do olho, a íris. Seu nome vem da deusa do arco-íris por apresentar grande variedade de cores, desde o azul claro até o marrom escuro. As cores são herdadas e não afetam o modo como o olho trabalha. A íris é uma marca de identidade com padrões de linhas e manchas tão pessoais quanto uma impressão digital. Aos olhos de um microscópio, a íris é uma obra de arte moderna. Fibras brancas e conjuntivas ligam as células coloridas a pequenos músculos que regulam o diâmetro da pupila. Ela aumenta quando está escuro e diminui quando a luz é brilhante. As emoções também podem influenciar a pupila. Ela fica imensa quando estamos apaixonados. Olhando através de uma pupila dilatada, apenas parte da visão fica nítida. Ao acender uma luz, a pupila diminui de diâmetro e os objetos no campo visual tornam-se focados. A íris é envolta por um fluido claro. Produzido por glândulas situadas atrás da íris, ele flui o tempo todo para alimentar partes do olho que não têm suprimento direto de sangue. O fluido corre através da pupila para banhar o interior da córnea. Atrás da íris, ele lava a lente do olho,
o cristalino. Visto de dentro do olho, olhando para o exterior, está o cristalino, fino, amarelado, preso por fibras como uma roda. Todo cristalino é envolto por um anel muscular. E esse músculo pode se comprimir e alterar sua forma, regulando o foco. O cristalino se torna mais curvo e espesso quando você foca de perto algum objeto. Infelizmente, a perfeição deste mecanismo não costuma durar a vida toda. Quando envelhecemos, as células no interior do cristalino começam a morrer. Congestionado por camadas mortas e inflexíveis, ele endurece. Depois dos 45 anos, muitos de nós temos dificuldades em focar objetos próximos. Assim como o líquido na garrafa direciona a luz, os olhos cheios de fluido fazem o mesmo. Quando olha para um objeto, a luz se dirige para o olho, passando pela córnea, pelo cristalino e por uma gelatina transparente, focando-se na retina. A imagem chega invertida na retina. Lá, o estímulo luminoso é transformado em impulso elétrico que é levado pelos nervos ópticos até o cérebro, encarregado de reconhecer o objetivo visto. A retina ocupa 2/3 do globo ocular. Quando examinamos um corte desta camada, é como se alguém tivesse bagunçado os circuitos. A luz tende a atravessar uma densa parede de células nervosas antes de atingir os sensores. Estas são as células que fazem a diferença entre a visão e a cegueira. O número de receptores de luz que você tem em seus olhos é maior do que o número de habitantes dos Estados Unidos, 270 milhões. Há 2 tipos de receptores na retina. A maioria é feita de células longas, finas, que veem bem em luz fraca, mas só podem detectar imagens em preto e branco. O outro tipo de receptor são células pontudas chamadas cones. Elas registram cores, mas trabalham melhor com luz forte. No centro da retina há uma região escura. No meio dela, o microscópio revela uma cratera. Esse pequeno buraco é coberto exclusivamente com cones, e a parede de células nervosas que os cobre é mais fina. Neste buraco, a luz penetra mais facilmente a retina e os cones no fundo podem detectar os menores detalhes de uma cena. O que você vê é luz refletida. De um limão, só a luz amarela é refletida nos cones dos seus olhos. Por isso a fruta parece amarela. O olho humano pode distinguir milhares de cores, apesar de termos apenas 3 tipos diferentes de cones para cobrir todas elas. Um é sensível a toda uma gama de cores, incluindo o vermelho. Um segundo tipo centra-se no verde, enquanto o terceiro é especializado no azul. Assim como 3 tintas básicas podem ser misturadas, criando um número quase ilimitado de cores, as células nervosas na retina misturam os sinais dos 3 tipos de cones para dar a ilusão de outras cores. Apenas no centro da retina é que há muitos cones. Indo para a borda da retina, os detectores de luz fraca, os bastonetes, assumem. Neste corte, os cones são superados em muito pelos bastonetes cegos de cor. Por isso, as bordas de nossa visão veem o mundo de um jeito nebuloso. Nessa parte há menos cores também. Tudo na visão depende de reações químicas no interior dos cones e dos bastonetes. A reação mais importante acontece quando a luz bate numa molécula de cor púrpura. Ela absorve a energia da luz e a branqueia, assim como um filme exposto à luz em uma câmera. O olho salta de lugar, evitando com que as células fiquem superexpostas. Diferente do filme, a púrpura visual pode ser reciclada e reutilizada. O olho nunca fixa por muito tempo um mesmo ponto.
Talvez por isso a técnica de corte de cenas de filmes funcione tão bem. Ela repete o que nossos olhos fazem na vida real. Mas o que a câmera faz com facilidade, girando a uma velocidade constante através de uma cena, é impossível para o olho humano. Este deve fixar e analisar uma série de pontos ao longo da linha. Mas ao focar um objeto em movimento, como o pincel, o olho rastreia suavemente. Dentro do olho, bastonetes e cones transformam a luz em sinais elétricos que fluem através de uma rede de nervos. Mas todos esses nervos são mais do que apenas fios carregando mensagens ao cérebro. Como uma vasta rede de computadores, eles analisam os sinais para determinar onde estão as linhas e as bordas do que vemos. Assim como os defeitos da formação da imagem que acabamos de estudar, existem também os defeitos na percepção das cores. O daltonismo é uma anomalia genética associada ao sexo e ocorre quase que exclusivamente no sexo masculino. Caracteriza-se pela incapacidade de discriminar corretamente as cores e pode se manifestar de 3 formas diferentes. O tricromatismo anômalo, pessoas que têm essa deficiência, possuem os 3 tipos de cones, mas os utilizam em proporções anormais. Podem ser menos sensíveis ao vermelho ou ao verde. O dicromatismo são pessoas que percebem as cores usando apenas 2 tipos de cones, o verde e o azul, ou o vermelho e o azul. Já no monocromatismo, que é mais raro, as pessoas utilizam apenas um sistema cromático e percebem apenas gradações de claro e de escuro. Você já ouviu falar do físico John Dalton? Ele nasceu lá na Inglaterra em 1766 e foi o primeiro cientista a estudar um problema de visão que impede algumas pessoas de perceber a diferença entre as cores. Em sua homenagem, o distúrbio recebeu o nome de daltonismo. John Dalton começou a estudar o assunto quando notou que, tanto ele quanto seu irmão mais novo, o Jonathan, não conseguiam identificar as cores verde e vermelho. No lugar do vermelho, John e seu irmão enxergavam uma sombra e, no lugar do verde, eles viam amarelo claro. Imagina a confusão! Depois do primeiro estudo de Dalton, outros cientistas pesquisaram sobre o assunto e descobriram que o daltonismo é passado dos pais para os filhos, e é por isso que o irmão de John também tinha um problema. Existem vários tipos de daltonismo. O mais comum é a dificuldade de perceber as cores verde e vermelho, mas existe um tipo raro em que os daltônicos enxergam tudo em preto e branco, como nas televisões de antigamente. Para diagnosticar o daltonismo, o médico faz o teste de Ishihara, que apresenta cartões com círculos coloridos em formas de número, rodeados por círculos de outras cores. Caso a pessoa que vê os cartões tenha daltonismo, ela não vai enxergar número nenhum. Se você não tem daltonismo, pode ser difícil imaginar como o distúrbio funciona. Que tal então simular a visão de um daltônico? Para isso, você vai precisar de pedaços de papel celofane na cor azul. Um bom jeito de simular a visão do daltônico é ir ao supermercado e observar uma maçã. Coloque o papel celofane na frente da fruta e veja como o vermelho se transforma em uma sombra escura. Tente agora diferenciar uma banana verde de uma banana madura. Difícil, não? As duas parecem amarelinhas quando olhadas através do papel celofane. Você pode ainda tentar simular a visão do daltônico no próprio teste de Ishihara. Ao observarmos o cartão com o número 6 através do papel celofane, vai parecer que não tem nenhum número na figura. O daltônico pode ter muita dificuldade na hora de diferenciar as cores do semáforo ou de escolher uma camisa que combine com a calça. Para saber como um daltônico enfrenta essas dificuldades, a CHC foi conversar com o médico Patrício Júnior, que só descobriu que tinha daltonismo quando já estava na faculdade. Normalmente quem descobre que a gente é daltônico não é o paciente, são os outros
Então, todas as pessoas começam a falar que você não está vendo aquilo, que você não está enxergando o que elas estão enxergando. Então, quando você é criança, acha que sua mãe não te ensinou a ver cor. Eu estava na faculdade de medicina, os professores que descobriram. E eu trabalho isso muito bem. Não sinto falta da diferença de cor. Depois de tantos anos sendo daltônico, alguma coisa a gente tem que aprender. A gente aprende a enxergar como os outros, mesmo sem estar enxergando como os outros. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o daltonismo, dê uma olhada na edição 239 da CHC, que está recheada de novidades. Muito bem, até aqui falamos do mecanismo de visão do olho humano. Para terminar a nossa aula, vamos a mais uma pergunta. E os outros animais? Será que enxergam como nós? Será que enxergam mais? Ou será que enxergam menos do que nós? Observe atentamente as figuras e veja as diferenças de visão entre os diferentes animais.